Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Entre Nós Outros. Sou Giane Santos, professora de espanhol do curso de letras da Unipampa Campus Jaguarão. E o tema da fala de hoje é competência emocional na formação docente. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer às instituições parceiras que estão promovendo o Entre Nós Outros. E gostaria de comentar que nunca ficou tão evidente a importância da ciência, da educação e das tecnologias, principalmente nesses tempos de pandemia. O objetivo desta fala é justamente conversar sobre a importância do desenvolvimento da competência emocional na formação inicial, mas também pode ser aproveitada para professores em atuação. Para entrar no tema da competência emocional, gostaria que os professores já em atuação, ou quem já está em sala de aula, lembrasse de algumas situações que eu vou colocar e que vão aparecer aí na tela, que acontecem na sala de aula. Quem que nunca passou por estas situações? Por exemplo, de ter que separar brigas ou controlar provocações dos alunos nas aulas. Quem nunca teve que discutir, controlar discussões de alunos com alunos e com pais de alunos? Quem nunca teve que contar até 10 em uma reunião de professores? E quem que nunca teve que levar trabalho para casa e descarregou nas pessoas de casa a sobrecarga do trabalho? E pensando nos alunos em formação, eu trago, por exemplo, algumas situações de estágio. Essas situações de estágio, os alunos relatavam não somente nas orientações, mas também eles relatavam nos seminários e também nos relatórios. Estava documentado dificuldades encontradas, como por exemplo, dificuldade de gerenciar o tempo da aula com o planejamento, dificuldade de usar a língua espanhola na aula e fazer com que os alunos também usassem a língua. E a outra dificuldade relatada era de gerenciar conflitos interpessoais, por exemplo, briga de alunos, situações de bullying, alunos que se negavam a trabalhar em grupo, alunos que se negavam a realizar tarefas. Então, conflitos que os estagiários sentiam muita dificuldade de gerenciar em aula. A partir dessa constatação, né, dessas reflexões sobre esses conflitos recorrentemente relatados nos estágios, comecei a refletir sobre o que estava sendo ofertado na graduação que munisse os estagiários, né, de conhecimentos necessários para gerenciar a aula e os conflitos que estavam surgindo na aula, que componentes da graduação. E aí, analisando pelo menos a graduação que eu estava atuando e as graduações, refletindo nas graduações que eu também já tinha atuado, eu percebi que prevalecia na grade dessas graduações disciplinas que contemplavam língua e metodologia, né, e didática. Outro exemplo, analisando os livros que eu tinha aqui em casa de formação de professores, os capítulos totalmente voltados para competências. Não só os que eu estava em casa, que eu tenho em casa, mas também procurando materiais, livros para formação de professores de espanhol. Poucos são os capítulos dedicados, né, por exemplo, para motivação e competência socioemocional. Então, a formação refletindo sobre a graduação, as graduações também que já tinha trabalhado, e também refletindo sobre o material disponível para a formação de professores, cheguei à constatação, né, evidenciando isso, que a formação estava totalmente voltada para uma instrumentalização
do professor a nível de domínio linguístico e domínio de métodos, deixando justamente uma lacuna na formação desse profissional quanto ao desenvolvimento de habilidades emocionais, capazes de ajudar a minimizar os conflitos interpessoais que surgem nas práticas. Então, a partir dessa reflexão, dessas situações de sala de aula, dessa reflexão do currículo da graduação, desse não desenvolvimento das habilidades emocionais dos professores, eu comecei a estudar a inteligência emocional de modo a poder colaborar com os futuros professores, né, com essa formação docente inicial. Para poder falar de competência emocional, é necessário retomar alguns conceitos anteriores, como Gardner em 83. Ele categorizou as inteligências múltiplas em 7 categorias: inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência corporal, inteligência musical, espacial, inteligência intrapessoal, ou seja, né, de fora para dentro, e inteligência interpessoal, que é como eu me relaciono de dentro para fora, com o externo. E justamente essas duas últimas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, é que formam a inteligência emocional. Selov e Meyer definiram a inteligência emocional como habilidade de supervisionar e entender as próprias emoções e a dos demais, discriminá-las e usar esta informação para guiar comportamentos e pensamentos. Porém, foi somente com Daniel Goleman que os conceitos de inteligência emocional foram difundidos e aplicados na educação, que derivou a educação emocional. Goleman definiu a inteligência emocional como conjunto de habilidades que permitem tomar consciência de si e manejar as emoções, automotivação, reconhecimento das emoções dos outros e a capacidade de se relacionar com os demais. Foi Goleman que difundiu a teoria da inteligência emocional e propôs a divisão em 5 grandes pilares. O primeiro pilar é do autoconhecimento. Quem eu sou? Como eu vejo o mundo? O segundo pilar é do autocontrole emocional ou gestão das emoções, que é identificar como eu me sinto, o que eu faço com essas informações acerca das minhas emoções. O terceiro pilar é da automotivação. O que me impulsiona, o que me motiva? Por que eu levanto da cama todos os dias pela manhã? O que faz com que eu me motive a trabalhar? Esses 3 formam o nível intrapessoal, ou seja, como eu me sinto, quem eu sou, como eu me sinto e o que me motiva. Então, esses 3 pilares iniciais têm relação com a inteligência intrapessoal. O quarto pilar é da empatia. Compreender a situação, e não é só compreender para poder silenciar e fazer, tu compreender o outro para o outro fazer o que tu queres, mas sim tirar proveito disso. Compreender o outro para mudar um ponto de vista. Isso é a verdadeira empatia. Depois, o quinto pilar é das habilidades sociais. Eu me colocando no lugar do outro, sabendo, imaginando o que está passando com ele, é me relacionar, é o que fazer com aquela informação em relação ao outro, é a relação social. E essas duas últimas, a empatia e as habilidades sociais, são esses 2 últimos pilares compõem a inteligência interpessoal, que é de dentro para fora, como eu me relaciono com os demais.
Na verdade, esses 5 pilares, e eles são muito favorecedores, né, para a docência, são super importantes para a docência. E devem ser desenvolvidas essas capacidades que formam a inteligência emocional, ou esses pilares, capacidades ou pilares, eles devem ser trabalhados de forma gradual, né? Pouco a pouco. Esses conhecimentos, né, da inteligência emocional, o domínio, né, o desenvolvimento desses pilares também pode ajudar, sim, efetivamente na docência, principalmente nos níveis, né, de intra e interpessoal. Quanto aos estudos de inteligência emocional na formação de professores, a revisão de bibliografia que fiz, encontrei poucos trabalhos e muito mais escassos trabalhos na formação de professores de línguas. Esses estudos afirmam que o desenvolvimento da competência emocional de forma intencional e sistemática está, em geral, ainda bastante ausente nos programas de formação de professores. E aí eles defendem que esse desenvolvimento, né, poderia não só melhorar as relações interpessoais, mas também criar um ambiente mais propício para a aprendizagem e também gerenciar, diminuir os níveis de estresse dos professores, que eles poderiam desfrutar melhor a profissão. Para finalizar, trago minhas considerações finais. Então, a partir dessas experiências vivenciadas na licenciatura e também de acordo com os estudos, né, que evidenciaram também essa ausência, né, do desenvolvimento da competência emocional na formação de professores, saliento a necessidade de propor ações, né, tanto a nível de formação inicial quanto a nível de formação continuada. Quanto à formação inicial, propõe a criação de projetos de ensino, de extensão e oferta de eletivas que contemplem, né, a competência emocional, ciclos de leitura para alunos em estágio, que já estão praticamente terminando a graduação, né, e que não teriam mais como fazer eletivas. Para a formação continuada, seria interessante promover oficinas ou mini cursos para os professores, né, em parcerias com as CREAs ou com as secretarias de educação. Tais ações poderão contribuir no desenvolvimento da competência emocional docente, munindo-os de conhecimentos que os ajudem não só na gestão e prevenção de conflitos na sala de aula, conforme comentei lá no início da minha fala, mas também que possibilite o professor poder aproveitar, diminuir o estresse, né, gerenciar melhor as suas emoções, os conflitos também, seus conflitos, e poder desfrutar melhor da sua profissão. Finalmente, concluindo, após as minhas considerações, convido-os a continuar as reflexões lá no chat e deixo algumas perguntas. A primeira, você se considera um professor emocionalmente desenvolvido? E a outra pergunta é, você foi preparado emocionalmente para a docência? E para a docência remota? Te aguardo lá no chat. Muito obrigada!